Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. Que diz assim, Josué 14, começo da Bíblia, depois de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, começo da Bíblia, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. Sexto livro da Bíblia, se eu não estou enganado. Josué 14, 6. Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a tua direção, o teu iluminar, o teu falar, no particular e no coração de cada um, para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Eu recebi um cartão via e-mail do professor Lourenço Estélio Rega, diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E nesse cartão ele escreve uma coisa, na minha opinião, interessante. Ele escreve assim: Natal, Ano Novo, mais do que datas festivas, representam momentos para revisarmos nossa história de vida, buscarmos ideais que dignifiquem nossa história, replanejarmos nossas expectativas, tendo Deus e seus princípios como ponto de partida. Eu acho que é isso mesmo. Se tem um tempo propício para a gente fazer uma revisão da vida e talvez a replanejarmos, reajustar as expectativas, se há um tempo propício, e a Bíblia diz que há um tempo certo para cada coisa, esse tempo é agora mesmo. O início de um novo ano. Eu sei que quando a gente fala de início de novo ano, as pessoas geralmente se dividem em dois grupos, os otimistas e os pessimistas. Os otimistas são aqueles que acham porque o calendário mudou, a vida vai mudar.
Daqui para frente, tudo é diferente. Mudou o ano, novas expectativas, e se Deus quiser, nova vida. Agora também tem os pessimistas, que acham assim que a única coisa que mudou foi o calendário, então a vida continua sendo como sempre foi e vai continuar sendo. Eu te pergunto, em qual dos dois times você joga? Você está entre aqueles que acham que a partir de hoje, ano novo, tudo novo, ou você acha que o ano é só uma mudança de calendário, as coisas continuam como são e vão ser como foram? Quais seriam esses princípios que poderiam nos ajudar nesse ano de 2017? Se somos nós os otimistas demais, não ficarmos no final do ano frustrados. E se somos estes pessimistas demais, quem sabe não possamos terminar o ano de 2017 até surpreendidos. Eu creio que esse texto que nós lemos, que fala do Caleb, que é um judaíta, e que junto com as demais famílias do povo de Israel agora estão vivendo um novo tempo, não estão mais peregrinando num deserto, mas adentraram agora uma nova terra, a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que segundo o Senhor mana leite e mel. Esse texto aqui pode nos relembrar alguns desses princípios e lições que podem nos ajudar nesse ano. Quais seriam essas lições? Então, a primeira, irmão, seja você otimista ou pessimista para com o ano. Primeira coisa para você viver esse ano é a seguinte: faça o bem e fique longe do mal. Faça o bem e fique longe do mal. Porque ainda que ninguém ficar sabendo o que nesse ano você fez de bom ou de mal, você vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo. Lembro de uma história em que uma pessoa tentava convencer outra a fazer algo não muito digno, com o seguinte argumento: olha, fulano, mas ninguém vai ficar sabendo. Ao que o fulano respondia: mas o problema é que eu vou ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo. E a nossa consciência é isso mesmo. Ela testemunha para nós mesmos tudo aquilo que a gente fez, seja bom ou seja mal. Tanto que lá em Hebreus tem uma parte que é escrito assim, que em breve o Senhor purificará a vossa consciência para poder servirdes ao Deus vivo. Consciência é uma coisa séria. Interessante que já se passaram 45 anos, desde que o Caleb teve aquela honrosa atitude junto com o Josué, quando eles estavam para entrar na terra prometida. O Josué e o Caleb viraram assim para o povo e disseram: olha, essa é a hora, o Senhor há de ser conosco, vamos adentrar a terra. Os outros 10 espias disseram que não, há gigantes na terra, e isso fez esmorecer o coração do povo de Israel, e eles quiseram dar meia volta e voltar. Já se passaram 45 anos, e a consciência do Caleb continua testemunhando para ele
naquele dia, naquele famigerado dia, você perseverou em seguir o Senhor. É o que ele vai dizer. Versículo de número 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Versículo 8. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Consciência. Continuava falando. Depois de 45 anos. Porque o nosso subconsciente é assim. Tudo que a gente joga nele é como se fosse um mar. Ainda que fique escondido por muito tempo, uma hora ele joga de volta. Nas praias do consciente. E aquilo que a gente olha e vê nas areias do consciente, que a memória devolveu, ou nos anima, ou nos desanima. Ou nos defende, ou nos acusa. Ou nos fortalece para continuar vivendo, ou nos enfraquece a vida. Nos tira a coragem. Aí você pergunta assim, mas espera aí, pastor. Tudo que a gente planta, a gente colhe? Nem tudo, mas muito. Muito. Por isso, esse ano de 2017 vai ser um ano em que a gente vai colher muito do que a gente plantou em 2016, 2015, 2014, 2010, 2004. Mas vai ser um tempo também para plantar para os próximos anos. Então, se você quer um conselho, plante o bem e plante bem. Porque uma hora a colheita vem. Não é isso que disse o Paulo? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Segundo, esteja consciente das lutas. Porque não existe ano sem luta. Não existe ano sem luta. E o Caleb, ele tinha plena consciência disso. Até porque a vida do Caleb foi só luta. Foi só luta. Não teve fase na vida fácil. Juventude do Caleb. Escravo no Egito. Luta. Já pensou o que é ser escravo? Passar a juventude como escravo? Nasceu escravo, até os 40 anos escravo. Sabia o que era outra coisa senão ser escravo? Meia idade do Caleb, peregrinando num deserto abrasador. E agora na velhice, que ele poderia dizer assim, oh, peraí, minha juventude escravidão, minha meia-idade deserto. Agora, com 85 anos, eu quero minha aposentadoria das lutas.
Quero mais saber de luta não, Senhor. Que negócio é esse? A vida inteira luta. E aí ele vai receber a herança dele, já com 85 anos, e ele está consciente que o que espera para ele, ao receber essa herança, é mais luta. Porque ele vai dizer assim, versículo de número 12, dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Porém, como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. E esses anaqueus aqui, segundo os documentos antigos, o mais baixinho tinha 2,16. Então o Caleb tinha plena consciência. Vou receber agora finalmente a minha herança, o Monte Hebrom que me foi prometido, mas eu não me iludo não. Quanto maior a bênção, maior a luta. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Tive luta na minha juventude, tive luta à minha meia-idade, e agora na minha velhice, tem problema não, vai ter luta. E luta grande, viu? Enaqueu. Não é Smurfs, Enaqueus. Que a vida é assim. Tem horas que as lutas são maiores, tem horas que as lutas são menores, mas não tem tempo sem luta. Tem tempo sem luta. Você já viveu alguma época da sua vida sem luta? Por que você acha que esse ano não vai ter luta? Por que você acha que vai chegar num tempo e no espaço sem luta? Essa terra aqui, irmãos, é terra de aflição. Tem leite, tem mel, mas está cheio de anaqueus. Por que você acha que muita gente começa o ano fazendo 1000 promessas, 1000 planos, e não chegou à metade do ano já desistiu? Porque considera os benefícios de alcançar uma meta, um plano, um alvo, mas desconsidera as lutas para alcançar a meta, o plano, o alvo. Olha o benefício que é se chegar ao alto da montanha. Quando eu chegar ali no alto da montanha, eu vou estar bem. Mas desconsidera a profundidade do vale que antecede a montanha. E aí quando chega no vale, se desespera. Igual fulano, começa a ler um livro, todo animado, não, esse conteúdo é bom, vai me acrescentar, eu vou ler esse livro. Aí chega na página 20 e já está vendo quanto falta para acabar. Por quê? Porque ler cansa. Cansa a mente, cansa a vista, cansa o corpo. Salomão disse que estudar demais deixa o corpo exausto. Começa o sujeito a fazer curso de alemão. Não preciso falar alemão. Esse ano eu aprendo alemão. Aí começa bem, né? Wie geht's? Alles gut? Até que chega lá no dativo, acusativo, genitivo, verbos trembares. Só plural tem 7 tipos. Pois é. Então, sabe uma dica? Uma dica para um começo de ano, porque a gente sabe que vai ter lutas, não tem como não ter lutas. E quando você estiver no meio delas, não faça promessas. Não faça nenhuma promessa. Não prometa para ninguém. Não prometa para pessoas.
Não prometa para Deus. O pior negócio que você pode fazer na vida é prometer uma coisa para Deus. Não prometa nada para Deus. Não prometa nem para você. Em vez de fazer promessas, faça pedidos. Em vez de você dizer assim: Senhor, esse ano eu prometo 3 pontinhos. Ou, Senhor, se o Senhor me livrar dessa luta, dessa dificuldade, desse problema, eu prometo. Não, em vez disso, Senhor, esse ano me ajude. 3 pontinhos. A isso, a aquilo, a aquilo outro. Não, Senhor, eu prometo, Senhor, me ajude. Em vez de você dizer assim: não, esse ano eu tal coisa. Prefira dizer assim: esse ano, se Deus quiser, se Deus quiser, eu faço tal coisa. Porque não foi isso que o Tiago ensinou para a gente? Olha vocês que dizem assim: esse ano nós vamos para tal cidade, vamos passar lá 1 ano, e vamos fazer negócios e vamos lucrar, que é a vossa vida. Vossa vida é como um sopro. Por isso, ao invés de dizer, nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, digam: se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Agora, terceiro, irmão. Aconteça o que acontecer esse ano, venha o que vier, coisa mais importante que de fato vai fazer diferença: continue andando com Jesus. Continue andando com Jesus. Porque esse é o que vai fazer diferença. Agora, não é andar de Jesus um tempo. Porque você sabe que a diferença entre o povo de Israel e o Caleb não é que o Caleb andou com Deus e o povo de Israel não andou com Deus. A diferença é que o povo de Israel andou um tempo com Deus, mas não todo o tempo com Deus. E aí, nesses lapsos de tempo, é que as coisas aconteceram. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Israel seguiu o Senhor. Quando Deus abriu o mar, Israel seguiu o Senhor. Quando Deus guiou Israel pelo deserto, male, Israel seguiu o Senhor. Quando chegou para entrar na terra prometida, aí para Israel já foi demais. Israel seguiu um tempo o Senhor, mas não todo o tempo o Senhor. Por que que nesse texto aqui aparece 3 vezes essa afirmação? Caleb perseverou em seguir o Senhor. Versículo de número 8. Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo de número 9. Porque perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E versículo de número 14. Perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Porque de tudo na história, é isso que faz diferença. O que mais vai fazer diferença nesse ano de 2017 para a tua vida, não é onde você vai morar. Não é o curso que você vai fazer. E nem é
onde você vai chegar. A questão maior desse ano é uma só, que faz todas essas outras se tornarem relativas. A questão é a seguinte: se você vai ou não andar com o Senhor. E quanto tempo? Se é algum tempo ou se é todo o tempo. Porque se você fizer uma análise muito sincera da sua vida, você vai chegar a essa conclusão: que os melhores anos da sua vida foram os anos que você andou com Deus. E os piores, aqueles em que você andou sozinho, e por causa disso experimentou coisas, viveu coisas e fez coisas que marcaram negativamente a vida, foram os anos que você andou mais longe de Deus. Essa é a questão. É a maior questão. Se a gente vai andar com Deus ou não. É isso que vai definir 2017 para aquilo que virá. Lembra o que disse Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso, irmão, assim, olha, eu quero dizer assim: não tenha medo de nada em 2017. Só tenha medo de uma coisa: não andar com o Senhor. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e elas jamais perecerão. Ontem eu reuni assim a minha família. Antes da virada eu fiz uma oração. Eu agradeci a Jesus por ter se feito presente no ano e pedi a presença dele no novo ano. E eu queria convidar você a fazer a mesma coisa. Porque 1 Pedro 1,17 diz assim: se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que assim seja. Que a gente possa andar 2017 com Jesus. E que Jesus encha os 365 dias do ano com a bênção da sua presença. Amém.